Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, o verso 14, que diz o seguinte, a santa palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez, em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra e pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que nós possamos nos alimentar da Tua Palavra, que possamos aprender, que possamos amar e crer e que possamos ser moldados por esse entendimento. Senhor, que a exposição desta manhã possa dilatar os nossos corações, a Te glorificar em toda e qualquer situação, a Te buscar como Tu és digno de ser buscado, a confiar em Ti como Tu és digno de toda confiança. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos encarecidamente que o Teu Santo Espírito nos auxilie. Nós dependemos dEle para compreendermos a Tua Santa Palavra. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio esta manhã. Que nesse dia e essa data sirva para que pessoas sejam despertadas a olharem atentamente para Cristo Jesus, nosso Senhor. E é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João, o evangelista João, ele iniciou o seu evangelho descrevendo a criação do mundo e, se os irmãos me permitem dizer, reescrevendo a história da criação, que nós encontramos em Gênesis, mas sob a perspectiva do Verbo Criador, da palavra encarnada e criadora, a palavra de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. O Verbo, diz João, se fez carne, e se fez carne para salvar o seu povo, revelando-se a nós, pecadores, cheio de graça e cheio de verdade, gerando e renovando em nós a esperança da salvação. Essas verdades, elas precisam ser expostas e precisam ser compreendidas, elas precisam ser cridas e precisam ser amadas, e, sobretudo, elas precisam ser tomadas como nossa verdade, como aquilo que nos sustenta e nos mantém. Aquele que criou todas as coisas, e que não somente isso, mas sustenta todas as coisas. Ele é o Redentor, que deve ser o maior interesse daqueles que foram criados por Ele como Criador e que têm sido sustentados por Ele como mantenedor de todas as coisas e que foram, como nós, igreja, redimidos por Ele. Já aquelas pessoas que ainda não encontraram a paz no nosso Senhor Jesus Cristo, elas também precisam ouvir sobre Ele. Elas não encontrarão um menino numa manjedoura. O menino que o mundo olha nestes dias cresceu, e aquela criança tão adorada nestes dias tornou-se um homem, diz o pastor Wood, que o mundo não gosta, que o mundo não suporta. O menino não está mais na manjedoura, ele cresceu, e não somente cresceu, morreu e ressuscitou, e hoje reina sobre todas as coisas, sobre toda a nossa vida, sobre todo o mundo, e tem marcado um dia para retornar. Este glorioso Salvador não nasceu nessa data. Não é a data do aniversário de Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. E nem é isso que nós defendemos. Mas essa data nos serve para lembrar que Ele nasceu, para lembrar que Deus cumpriu a sua promessa, para lembrar que o Redentor encarnou, que o Verbo se fez carne. E essa, meus senhores, é uma boa nova, de grande alegria. Assim, hoje nós veremos que o Natal, ele deve nos levar a refletir o porquê que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu.
E por que essa é uma boa nova? Assim nós veremos hoje que havia uma necessidade, pois a humanidade estava perdida e necessitava de um Redentor. Depois nós veremos que nós não fomos abandonados por Deus, pois o Verbo Redentor tornou-se carne. Veremos assim que Jesus Cristo, Ele é o Redentor e é o Redentor suficiente, o Verbo cheio de graça e de verdade. E que Deus possa renovar e fortalecer a fé da igreja. E que naqueles que forem ouvir esta mensagem possa gerar fé salvífica no Filho de Deus, aqueles que ainda não crerem nele. Esse verso, meus irmãos, João 1,14, ele possui uma profundidade tal e um conteúdo que é inesgotável. Nós poderíamos falar sobre ele, pregar sobre ele, como nós estivemos fazendo a respeito de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, palavra por palavra. E ainda assim eu confesso para os irmãos que talvez nós ficássemos um ano vendo esse João 1,14 e nós não esgotaríamos ele de forma satisfatória, não apresentaríamos ele de forma satisfatória. Portanto, eu desejo nesta manhã apenas meditar em algumas verdades reveladas aqui, para que nós vejamos aquele glorioso acontecimento que é lembrado no Natal como uma resposta de Deus amoroso e soberano a nós, pecadores, que estávamos perdidos, mas não fomos abandonados. O Natal ele aponta para Cristo crucificado. O Natal apresenta Jesus como a única esperança dos homens. Por isso que eu já afirmei que a verdadeira árvore de Natal é a cruz de Cristo, é a cruz do Calvário. Assim, em primeiro lugar, vejamos uma necessidade. Estávamos perdidos, porque todos pecaram. Durante todo o ano e toda vez que eu assumo um púlpito, eu afirmo isso e todos os expositores, todos os nossos presbíteros também assumem, graças a Deus, isso, a verdade bíblica de que o homem é um pecador e que sem Cristo, o homem, a humanidade está condenada. Nós não podemos esquecer desta verdade no Natal. Nós não podemos florear um dia e esquecer quem nós éramos, quem Jesus Cristo é e quem nós somos nele. A nossa intenção, meus irmãos, não é estragar a alegria de ninguém. Pelo contrário, desmascarar a falsa alegria e revelar a verdadeira alegria da humanidade. O Natal traz maravilhosas boas novas, mas boas novas iniciam com as más novas, a má notícia. E a má notícia é que não há um justo. Nós cantamos isso. Não há nenhum sequer. Todos pecaram e todos a uma se fizeram inúteis. Todos estavam mortos em delitos e em seus pecados. Nós todos nascemos como escravos do pecado e nascemos todos merecedores do justo juízo de um Deus amoroso, mas santo. E sendo santo e puro, é justo e está irado contra o pecado. E assim, tudo aquilo que nós fazemos porque nascemos pecadores, por melhor que pareça a nós e aos homens, está sempre poluído pela inclinação corrupta dos nossos corações. Porque tudo aquilo que nós não fazemos por fé, e Paulo diz que tudo que não é feito por fé é pecado. E tudo aquilo que nós fazemos, nós geralmente, antes de conhecermos a Cristo, jamais, mas mesmo depois de conhecer o Senhor, nós nem sempre fazemos para a glória de Deus. E nós deveríamos fazer tudo para a glória de Deus, porque essa é a razão de nós termos sido criados. Meus irmãos, há quem negue e quem relativize a doutrina do pecado original, que diz que nós somos pecadores porque nascemos pecadores. Mas ainda que nós pudéssemos desprezar essa doutrina, mas não faça isso, mas ainda que pudéssemos desprezar, Paulo aponta que o comportamento do homem por si só revela a nossa culpa. Falando a respeito daquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus,
Paulo diz, e se incluindo nisso, o seguinte, lá em Tito capítulo 3. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. É exatamente isso que nós vemos no mundo, é exatamente isso que nós éramos. Assim, meus irmãos, porque nós estávamos perdidos, nós precisávamos então de um Redentor. Um jornalista e escritor, Percival Pudina, não sei se eu acertei o sobrenome dele, ele fez um post essa semana no Facebook que eu achei maravilhoso, tem uma verdade profunda. Ele escreveu o seguinte: celebrarei o Natal de Jesus, porque o Natal de Papai Noel não me dará o que já não tenha ou o que não possa parcelar no cartão. Isso é verdade. Meus irmãos, nós podemos comprar quase todas as coisas, basta nós termos dinheiro. Até mesmo a saúde, que muitas pessoas dizem, mas saúde não se compra. Saúde não se compra, mas você com recursos será melhor tratado e terá uma vida mais longa do que outras pessoas e muitas vezes não precisaria falecer ou padecer alguns males. Se nós tivermos dinheiro, podemos comprar quase todas as coisas. E no mundo que nós vivemos, aparentemente todas as coisas têm preço. Infelizmente. Mas dinheiro algum, meus irmãos, compra a nossa maior necessidade. Nós precisamos de um Redentor que redime, que salva, que nos redime da escravidão do pecado, que nos redime da escravidão do diabo e que nos redime e nos salva da ira de um Deus santo. E essa redenção, ela é concedida de graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o Natal, ele nos lembra que apesar da redenção ser de graça, ela não foi obtida de graça. Ela custou caro e custou muito caro. Custou a vinda do Verbo para este mundo. E a vinda do Verbo para este mundo, o seu nascimento foi para que morresse em nosso lugar. Portanto, a graça que nos salva, que nos vem de graça, custou o sangue de Cristo, não foi de graça. Pedro escreveu na sua primeira epístola o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ou seja, meus irmãos, nós precisávamos ser resgatados, nós precisávamos ser redimidos, nós precisávamos de um resgatador, de um salvador, de um redentor. Ele continua: mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo, meus irmãos, foi sacrificado por Deus, seu Pai e nosso Pai. E ele foi sacrificado como um cordeiro, o cordeiro perfeito de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Pedro termina dizendo: o qual, Cristo, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, porque ele não tem início, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Notem, aquele que é o eterno Filho de Deus, aquele que João chama de o Verbo, que estava com Deus, foi manifestado, encarnou, veio a este mundo por amor a nós. Deus prometeu um Redentor, meus irmãos, e Deus enviou esse Redentor. Logo após a queda do homem, no meio da sentença do juízo, há uma gloriosa promessa de Deus, que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, ou o evangelho vindo antes do evangelho. Deus diz o seguinte: eu, Deus, porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, uma alusão a Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, a semente da mulher causará um dano mortal e final na serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar.
uma alusão aos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 3:15. Quando Deus revelou a sua aliança ao pai Abraão, ele prometeu uma descendência que abençoaria toda a terra. E diz em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notem, não é só para os judeus, mas é para toda a terra. E sobre essa descendência, Deus ainda disse, a tua descendência darei esta terra. Paulo deixou bem claro que essa descendência referia-se a Jesus Cristo e a ele somente. Paulo diz o seguinte em Gálatas, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. E eu creio que o apóstolo está habilitado a interpretar Gênesis para nós. E meus irmãos, então este é o sentido do Natal. Não é aquela festa de paz e harmonia, onde vários pecadores se reúnem para comer e beber e dar uma cesta básica para alguém e fazer votos de muita paz e de muita alegria e de ser melhor. Não são os banquetes ou os presentes que são perseguidos não apenas pelas crianças, mas também por muitos adultos. Volto a afirmar, também não é o aniversário de Jesus, porque Jesus é o ancião de dias, Jesus é o Verbo que estava com Deus, que foi o Criador de todas as coisas, que não tem início. O Natal é a lembrança de que o homem pecador, que estava perdido e necessitava de um Redentor, foi abençoado por Deus. Deus, por sua infinita graça e por sua infinita misericórdia, entrou em aliança com o homem pecador, prometendo este Redentor. E este Redentor não é ninguém menos do que o seu próprio Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, diz Paulo, a saber, a remissão dos nossos pecados. Conforme escreveu um pastor, o homem está perdido, mas não está abandonado. Caso os homens não estivessem perdidos, não haveria necessidade de Salvador. Não haveria o Natal se os homens não estivessem perdidos. Caso estivessem abandonados, o Salvador não teria vindo. E porque nós não fomos abandonados por Deus, Cristo Jesus, o Redentor prometido, veio e nasceu. E essa é a razão de nós nos alegrarmos nesse dia, porque Ele veio. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos uma promessa cumprida. Nós não fomos abandonados. Jesus Cristo é o Verbo, e o Verbo é o Redentor. João inicia o seu evangelho afirmando a perfeita divindade de Jesus Cristo, chamando Ele de o Logos, a Palavra, o Verbo de Deus. E é maravilhoso essa introdução, esse prólogo de João. É lindo demais, é profundo demais. No verso que nós estamos considerando, verso 14, o apóstolo João afirmou a perfeita humanidade de Jesus. Veja, ele começa falando da perfeita divindade do Verbo, que o Verbo era Deus. E depois ele fala da perfeita humanidade. O Redentor que nós necessitávamos, ele se fez homem. E se fez homem com o objetivo, a fim de salvar pecadores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista ao vê-lo. E João escreve, porque todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando o Verbo se fez carne, Deus se fez homem, escreveu um teólogo. Isso é maravilhoso. Quando o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Cristo, meus irmãos, é a suprema revelação de Deus. Veja, nós não poderíamos ter conhecido a Deus se Ele não tivesse se revelado a nós. Isso nós precisamos compreender. O homem, ele não busca Deus. O homem, ele não procura a Deus. E o homem, ele não pode alcançar a Deus. Você não faz uma busca filosófica, científica ou alguma coisa para
achar Deus. Deus se revela ao homem. Deus que criou todas as coisas e que criou o homem, ele se dá a conhecer. E nós lemos o autor de Hebreus, no capítulo 1, dizer o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O universo foi feito por Cristo. E Deus nos fala por meio de Cristo. Deus se revela de muitas maneiras desde o princípio. Nós vamos ver isso também no início de Romanos, falando que toda a humanidade é indesculpável, porque Deus se revela também pela sua criação. Deus se revelou por sua natureza. Deus se revelou por meio dos seus profetas. Deus se revelou por meio das suas escrituras do Antigo Testamento, mas agora em Cristo Jesus nós temos a revelação final de Deus, perfeita, absoluta, clara. João escreve o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus é inalcançável, irmãos. Ele se dá a conhecer. Mas nós, como criaturas, não conseguimos conhecer o Criador. Se conseguíssemos conhecer plenamente o Criador seria pequeno e não seria o Criador. Mas como criatura nós somos limitados. E essa distância, ela é reduzida drasticamente em Cristo Jesus. Deus se fez homem. E em Cristo nós conseguimos conhecer e compreender, e visualizar e vislumbrar e adorar a Deus. Carson, um teólogo, ele escreve algo que eu achei maravilhoso. O Filho, Jesus Cristo, a palavra, o verbo que se tornou carne, ele narrou Deus, ou fez a exegese de Deus para o homem. Nós podemos hoje conhecer e compreender muito mais do Pai por meio do Filho, porque quem vê o Filho, vê o Pai. E quando nós não conseguimos compreender a justiça de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a ira de Deus, os propósitos de Deus, nós devemos olhar para Cristo, porque em Cristo nós vamos encontrar a explicação. Em Cristo nós vamos encontrar entendimento suficiente para compreendermos a gloriosidade maravilhosa de Deus. Eu quero ler um hino para os irmãos, de um cara chamado Josiah Condor. Ele diz o seguinte: Tu és a palavra eterna, o Filho unigênito do Pai, o Deus que foi visto e ouvido e o amado dos céus. Digno, ó Cordeiro de Deus, és tu de todo joelho a ti se curvar. Em ti a glória do Pai brilha e é mais perfeitamente expressa. Possui a plena divindade, eternamente divino. Digno, ó Cordeiro de Deus, és tu que todo joelho a ti se curve. A verdadeira imagem do infinito, cuja essência é oculta, brilho de luz com existência própria, o coração de Deus revelado. Digno, ó Cordeiro de Deus, és tu que todo joelho a ti se curve. Mas os elevados mistérios do teu nome transcendem a compreensão de um anjo. Somente o Pai, declaração gloriosa, pode compreender o Filho. Digno, ó Cordeiro de Deus, és tu que todo joelho a ti se curve. Em todo o universo de bem-aventurança, o centro e o sol são o Senhor. Tu és o tema eterno de louvor ao amado dos céus. Digno, ó Cordeiro de Deus, és tu que todo joelho a ti se curve. Assim, o Redentor, meus irmãos, ele se tornou carne. Isaías escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
Mateus confirmou isso, dizendo que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Perdão. Deus apareceu algumas vezes em forma humana no Antigo Testamento, mas na encarnação houve algo novo. Deus não apareceu em forma humana. O Criador se fez carne. O Criador se fez homem. Não era uma forma, mas era carne. Meus irmãos, não é o meu propósito nesta manhã expor a gloriosa doutrina da união das duas naturezas, a natureza humana e divina na pessoa de Cristo, que é um assunto tão maravilhoso quanto misterioso. Eu vou apenas pontuar algumas coisas que nós vemos nesse verso, para que nós possamos aumentar o nosso entendimento, a nossa admiração, o nosso amor e, consequentemente, o nosso louvor a Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne. Certo puritano escreveu o seguinte: pela sua divina presença, ele sempre esteve no mundo. Jesus sempre esteve no mundo pela sua divina presença. Mas, diz ele, vindo à plenitude dos tempos, ele foi enviado de outra maneira, nascido de mulher. Maravilhe-se com isto, que o Verbo eterno fosse feito carne, e mesmo quando se fez carne, ele não deixou de ser o Verbo de Deus. O termo carne, meus irmãos, assusta algumas pessoas. Até quando nós confessamos o nosso credo, né? Cremos na ressurreição da carne. Tem pessoas que ficam assustadas e até dizem, será que não era melhor colocar corpo simplesmente? O termo carne aqui não aponta para uma natureza pecaminosa, como Paulo usa. E é essa a razão dessa confusão, né? Carne nem sempre está falando da natureza corrupta e pecaminosa nas Sagradas Escrituras. Às vezes está falando apenas da natureza humana, frágil, limitada, mortal, né? Paulo usa geralmente falando de natureza pecaminosa. É a mesma coisa com o mundo, né? Nós devemos amar esse mundo que Deus fez para nós, e devemos zelar por ele, administrar ele. Todavia não devemos amar o mundo, porque quem ama o mundo não ama Deus. Mas espera aí, há uma contradição? Não, porque nós temos que entender que mundo, neste caso, é o sistema mundano, secular, que é contrário ao nosso Deus, que representa o reino das trevas, que representa os filhos da serpente, né? Em compensação, o outro é o mundo criado. Tudo que Deus fez é bom. Então, carne não está falando de natureza pecaminosa. O significado aqui é simplesmente descrever o quê? Que Jesus, ele se fez um homem mortal. Que aquele que no princípio estava com Deus e que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, que ele, em sua encarnação, ele nasceu como um homem perfeito e plenamente homem, como qualquer um de nós, menos no pecado. Menos no pecado. Se você beliscasse Jesus, ele ia dizer, ai, não faça isso. Por ter sido gerado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus não recebeu a poluição do pecado, mas ele foi gestado, ele foi gerado num ventre e nasceu da mulher. É o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em seu evangelho, João ressalta que Jesus sentiu cansaço e sede, que ele agitou-se no espírito, que ele comoveu-se, que ele chorou abertamente. Quando estava na cruz, ele sentiu sede e sangrou e morreu, nos lembra um pastor. Jesus, como qualquer um de nós, ele se alimentou, ele dormiu, ele sentiu dor, ele sentiu alegria. Por ter se tornado carne e por ter um corpo, possuir um corpo, ele
por possuir um corpo, o Filho de Deus, ele pôde obedecer completamente à lei de Deus. Não interessava para a gente que um anjo obedecesse. Não interessava para a gente que um espírito elevado obedecesse. Mas nós precisávamos de um redentor da nossa família. E porque Jesus tinha um corpo, ele pôde obedecer completamente à lei de Deus. Como também pôde sofrer e morrer a morte que nós merecíamos sofrer e receber como uma justa punição pela transgressão dos mandamentos de Deus, algo que todos nós merecíamos. Isso é maravilhoso, irmãos. Negar que Jesus veio em carne é eliminar a possibilidade de redenção. A expressão se fez também é maravilhosa. O verbo se fez carne. Se fez significa que Jesus não cessou de ser o que era antes. Ele não se transformou de Deus em homem, mas Deus se fez homem. Jesus tornou-se algo que ele não era antes, sem deixar de ser Deus. A expressão também nos ensina que essa nova condição, ela é definitiva. Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, Jesus não deixou de ser homem. Ele continua sendo homem. Ele se alimentou com os apóstolos. Ele disse para um apóstolo: vai, bota os dedos aqui na ferida. Veja, sou eu. Creia. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus. E sendo feito homem, jamais deixará de ser o homem Deus. É por isso que nós cremos na ressurreição da carne, porque ele ressuscitou em carne. Como registrou Paulo, grande é o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne e foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Em Cristo, meus irmãos, as duas naturezas, a divina e a humana, elas estão presentes e eternamente presentes. E daqui nós já podemos identificar algumas aplicações para nós. Contrariando os dualistas gnósticos de todos os tempos, você já ouviu aquele discurso: a carne é má, tem que mortificar a carne, e o espírito é bom. Mas não entendem o que é mortificar a carne, que são os desejos da carne, né? Jesus, ele se fez carne. Ele não ia assumir algo que é ruim. E ele se fez carne e habitou neste mundo. Portanto, meus irmãos, nós não podemos desprezar o nosso corpo. Precisamos cuidar dele, alimentá-lo. Precisamos atender às necessidades humanas básicas. Porque o verbo se fez carne, nós podemos ver então uma dignidade real no nosso corpo mortal. Ainda que envelheça, ainda que apodreça, ainda que fique cansado, ainda que fique feio, ainda que fique mutilado, ele tem uma dignidade real e um dia será restaurado plenamente. Apesar das nossas fraquezas, o eterno Filho de Deus, ele não se envergonhou em assumir a nossa natureza. E, mais do que isso, além de se fazer carne, ao ressuscitar, ele levou a nossa natureza aos céus, sendo o primogênito, sendo o primeiro, dando a entrada no reino celeste. Esta, meus irmãos, é uma garantia de que ele ressuscitará os nossos corpos no dia final e os nossos corpos serão glorificados como foi o seu corpo. Nós com esse ensino somos também animados. O Redentor veio e o Redentor veio como um de nós, igualzinho a nós, somente sem pecado. O puritano Bailey escreveu o seguinte: anime o seu coração, pois o seu juiz é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Que coisa gloriosa! Ele pode se identificar conosco. É isso que nós lemos em Hebreus. Ele sofreu como nós sofremos. Ele foi tentado como nós somos tentados. Ele pode se identificar com o nosso sofrimento. O bispo Raio vai dizer que a união indivisível e constante das duas naturezas na pessoa de Cristo
é também o que exatamente atribui um valor infinito à mediação que Jesus faz em nosso favor, o único mediador entre Deus e os homens. É isso que o qualifica como o mediador que os pecadores carecem. O nosso mediador é alguém que pode se identificar conosco, por quê? Porque é perfeitamente homem. É um dos nossos, poderíamos dizer. E ao mesmo tempo ele pode interceder por nós junto a Deus Pai, num relacionamento de igualdade e de amor. Por quê? Porque ele é perfeitamente Deus e jamais deixou de ser Deus. Por isso que ele é o único caminho, o único mediador. E somente por meio dele nós vamos até o Pai. O Redentor, meus irmãos, ele habitou entre os homens. Habitar, literalmente, a palavra é tabernaculou. Significa viver numa tenda. Jesus, ele tornou-se a presença de Deus na terra. E essa expressão tabernáculo também nos lembra do tabernáculo, o local da presença de Deus, que depois foi o templo, o local da presença de Deus. Ou seja, Jesus, ele torna-se a presença de Deus, substituindo o antigo tabernáculo. Era um tabernáculo que os judeus se encontravam com Deus. E é em Cristo que nós nos encontramos com Deus. Cristo é o verdadeiro tabernáculo, como Paulo vai dizer, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor havia prometido lá em Ezequiel o seguinte: minha morada estará entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sendo Emanuel, sendo Deus conosco, Cristo ele foi a expressão visível de Deus. O termo também traz a ideia de transitoriedade do ministério terreno de Jesus. Tabernaculou, habitou em tendas. Quem habita em tendas não habita para sempre. Ele não veio em casas. O Rei dos Reis não habitou num palácio como ele seria digno, mas ele habitou numa situação humilde. Ele não teve onde reclinar a sua cabeça. Mas por que é transitório, pastor? Porque Cristo subiu aos céus, de onde ele retornará uma segunda vez, e retornará então com poder e grande glória para julgar todos os homens, estabelecendo assim a plenitude do seu reino eterno. Ele veio como homem em fraqueza e tabernaculou. João diz que Cristo habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Mais tarde, João vai escrever na sua primeira carta o seguinte: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra, é o verbo da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. E agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Ó irmãos, vinde e adoremos, vinde e nos alegremos, porque Cristo habitou entre os homens e diversas testemunhas viram, ouviram e tocaram. Vinde e adoremos, porque essas são boas novas de grande alegria. O Redentor foi visto. Note que João invocou mais testemunhas. Ele não está dizendo, eu vi. Não, nós o vimos. Várias pessoas o viram. O verbo aqui, como vimos, significa não só uma passadinha de olho, mas significa observar, como num teatro, uma contemplação calma, contínua, de um objeto que permanece diante do espectador. Jesus não foi como um trovão que, eu vi, mas ele permaneceu e as pessoas o viram.
O verbo indica um exame calmo e contemplativo. Um teólogo chamado Hendrickson vai dizer que descreve o ato daquele que olha atentamente para um objeto e reflete sobre ele. Ele o esquadrinha, examinando-o com cuidado. Ele o estuda, observando e considerando ele ponderadamente. Irmãos, é assim que nós devemos contemplar o nosso Senhor Jesus, mantendo fixos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. É assim que nós vemos a Deus, porque Deus é Espírito e não pode ser visto, mas Cristo é a expressão de Deus, Cristo é o Verbo de Deus, é o Filho de Deus, é Deus homem. E quem vê a Cristo, vê ao Pai. Nós aplicamos isso à nossa vida, nutrindo uma santa expectativa de contemplar este verbo em toda a eternidade. Meus irmãos, aquele bebê na manjedoura era e sempre foi o Criador de todas as coisas, que se fez homem, que se fez um bebê. Aquele bebê na manjedoura havia criado a madeira da manjedoura, havia criado a palha que o sustentava nessa manjedoura. Todos os animais que estavam ao redor dele foram criados por ele. A cidade de Belém e tudo que havia naquela cidade foi criado por aquele bebê. Ele criou a estrela que guiou os sábios do Oriente. Eu falei que criou a estrela que guiou os sábios. Ele criou os próprios sábios. Ele criou o ouro, o incenso e a mirra que eles ofertaram a este bebê. Isso nos ensina, irmãos, que tudo que nós temos é dado por Deus e nós não podemos oferecer nada para Ele que não foi dado primeiro para nós. E Ele ainda assim aceita. Irmãos, Ele criou Maria. E o ventre no qual ele foi gerado era obra das suas mãos. E lá estava aquele bebê, o Criador de todas as coisas. Ele havia vindo para o seu próprio mundo, o mundo do seu pai, diz Tozer. Tudo que nós tocamos, tudo que nós manuseamos pertence a Ele e foi criado por Ele. Adoremos diante de tão grande mistério e poder. Aquele bebê na manjedoura continua sustentando todas as coisas. O puritano Bailey escreveu o seguinte: se João Batista em sua presença saltou de alegria no ventre da sua mãe, os irmãos lembram desta passagem, né? Maria está grávida de Jesus e chega visitando sua prima Isabel, que está grávida de João Batista, e o bebê João Batista sente o outro bebê, um feto. As pessoas hoje dizem, não é um amontoado de células, não é um amontoado de células, porque ali já era o Criador, gerado, vida, e João Batista se emocionou, saltou de alegria. Eu fico imaginando um feto se curvando diante de Cristo Jesus. Se João dessa forma exultou, imaginem como nós exultaremos de alegria quando Ele estiver conosco na glória. Se os magos do Oriente se alegraram grandemente quando viram um bebê numa manjedoura, quão grande será a alegria dos eleitos ao vê-lo assentado como um rei no seu trono celestial. Se aqueles pastores largaram tudo o que estavam fazendo e se alegraram vendo aquele bebê, como nós não nos alegraremos quando nós largarmos todos os nossos trabalhos e atividades e aflições e cansaço e pecado e vermos aquele que não é mais um bebê, mas o Rei em glória, em carne, glorificado e glorificando a nossa carne. Paulo diz o seguinte: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face.
Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Pensem que coisa gloriosa. Quando que nós poderemos contemplar o Verbo Redentor? Ó Senhor, que não demore. Outra aplicação que nós extraímos daqui é o consolo da fé. Volto a dizer, aquele pobre bebê deitado numa manjedoura continuava sendo o que sempre foi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Os pastores que visitaram Jesus naquela noite, eles olharam o bebê e viram uma realeza naquela criança. E eles viram isso somente com olhos de fé que lhes foi concedido pelo Espírito Santo. E é somente, meus irmãos, com olhos de fé que nós conseguimos enxergar esperança e consolo no meio das nossas aflições, paz no meio das nossas lutas e vida no meio da morte. Porque aquele que se fez carne, e porque ele se fez carne, ele é suficientemente sensível às nossas aflições e estará sempre conosco. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Verbo se fez carne e, se fazendo carne, ele pode suprir todas as nossas necessidades, porque ele conhece essas necessidades. Portanto, meus irmãos, esse é meu terceiro ponto. Ele é um Redentor suficiente. O Redentor revelou a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Unigênito, uma palavra meio estranha para o nosso vocabulário, mas como cristãos não deveria ser, significa filho único. Mas esse termo, literalmente, monogênese, ele significa um único de uma espécie. Vai além de filho único, um único de uma espécie. O termo enfatiza aquilo que Cristo é. Cristo é o único Filho de Deus, eternamente gerado e não criado. Lembra que João afirmou que todos quantos o receberem a Jesus, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Versos 12 e 13. Agora, a palavra unigênito, ela define uma linha divisória entre o relacionamento único e eterno de Deus Pai com Jesus Cristo, seu Filho, definindo uma linha divisória, separando ele de todos aqueles que Deus, conforme Paulo diz, predestinou para si, para adotar que Deus predestinou para si para adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Todos nós, em Cristo, podemos ser adotados e ser filhos de Deus. Mas Ele é o único de uma espécie. Ele é o único, não criado, gerado eternamente. E essa é a linha divisória que o unigênito nos ensina. Filhos por adoção há muitos, mas filho só um. O termo glória aponta para a manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. A glória que João e os outros testemunharam era a glória que o Pai concedeu ao Filho. Contudo, não foi uma glória absoluta que havia em Cristo no seu estado pré-existente, antes da encarnação. Lembra que ele ora? Pai, agora concede-me novamente a glória que eu tive contigo antes do mundo ser criado. Também não é a glória que há agora na sua condição atual de exaltação após a ressurreição, mas a glória que foi vista por João e os discípulos compreendia as suas palavras. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus. Ele, como profeta, compreendia também os seus milagres, que eram sinais de que ele era o Filho de Deus. Certo teólogo explicou que nós não devemos imaginar que Jesus andou pela Galileia com um brilho sobrenatural, visível, que o distinguia dos outros homens. Oh, lá vem um homem brilhando, um brilho como Moisés tinha quando descia do monte após estar face a face com Deus. A glória manifestada por Cristo não foi
percebida por todos. Se fosse um brilho desse tipo, todos poderiam ver. Mas nem todos viram a glória de Cristo. Essa glória se manifestava quando ele realizava um milagre. E os olhos da fé eram necessários para vê-la. A revelação da glória de Jesus, meus irmãos, ela está especialmente ligada à sua cruz. E somente aqueles que possuem fé veem a glória de Deus em Cristo Jesus crucificado. E extraímos então uma aplicação daqui, ao notar quem foram as testemunhas desta glória. Nós vimos a sua glória. Quem foram esses? Foram os seus discípulos, os seus seguidores mais próximos. Assim, meus irmãos, aqueles que têm mais intimidade com Cristo, eles veem a sua glória. A esses eram revelados os seus mistérios. Aos outros era falado apenas por meio de parábolas. Mas aqueles que estavam mais próximos ouviam e viam a glória de Cristo ao falar. Aqueles mais próximos viram a glória da sua divindade, os outros apenas a sua natureza humana. Isso nos ensina que enquanto o Senhor não retornar, somente aqueles que são mais íntimos dele, aqueles que se refugiam em Cristo diariamente, por meio da oração, da leitura bíblica, da meditação, do sacramento, somente esses verão e experimentarão mais da sua glória. Você pode pegar uma pessoa que está mais próxima de Cristo e ver como ela fala da glória, como ela fala de Cristo. Como nós vimos o ver, né? Nós vimos contemplar. As pessoas que veem a glória de Cristo não são aquelas que olham para Jesus somente no Natal, não são aquelas que olham para Jesus somente na Páscoa, não são aquelas que olham para Jesus somente aos domingos, somente na igreja, não são aquelas que olham para Jesus somente quando tem dificuldades, mas são aquelas que estão diariamente ligadas a Ele, observando, olhando, estão atentas, estão buscando. Enquanto o mundo despreza a Cristo Jesus, enquanto o crente nominal não desfruta, é o crente piedoso que desfruta da glória, força e consolo diário de Jesus Cristo. Outra aplicação que nós temos é que a revelação da bondade de Deus nesse contemplar a glória. Moisés diz o seguinte, os irmãos lembram dessa passagem? Rogo-te que me mostres a tua glória. Qual foi a resposta de Deus a Moisés? Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. E o que ele diz logo em seguida? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Pouco depois, sim, a glória de Deus passou por Moisés. E nós lemos o seguinte: passando, pois, o Senhor perante Moisés, ele clamou, o Senhor clamou, né? O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado. O que Moisés fez, meus irmãos? Ele apressou-se, inclinou a cabeça em terra e adorou. Notem que a glória do Senhor é o seu nome, e o nome de Jesus Cristo é o Senhor salva. A glória do Senhor é a sua bondade envolvendo o perdão. A glória de Deus foi manifesta na terra, no Verbo encarnado, cheio de graça e cheio de verdade. E nós, meus irmãos, faremos bem em também nos inclinarmos e adorarmos. Faremos bem em, assim como diz o salmista, de beijai o Filho, porque bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. O Redentor é cheio de graça. O Verbo manifesta-se cheio de graça. Eu confesso que quando eu estava estudando esses termos, desse texto aqui, eu me emocionei com esse termo, cheio. Cheio. Cristo é a exata expressão do ser de Deus, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, sendo que quem viu aquele santo bebê viu o Pai, pois ele e o Pai sempre foram e sempre serão um.
cheio, repleto, pleno, transbordante. Assim, meus irmãos, o nosso Redentor é cheio de graça. Ele é repleto e pleno de graça e verdade. Assim, ele é suficiente como Salvador e satisfaz como verdade. Ele transborda acima da nossa necessidade que nós falamos no início da mensagem. E por isso ele é digno de toda honra e toda glória. Se ele é cheio de graça, significa que ele tem todo o poder para salvar. Assim, Jesus Cristo é o Redentor suficiente para limpar completamente o nosso pecado. Ele é cheio do amor e do favor imerecido de Deus, nosso Pai, e pode nos purificar completamente. Toda a nossa necessidade de justiça nós encontramos exclusivamente nele, e encontramos nele de forma plena, cheio de graça. Sendo gracioso, ele concede aquilo que nós não merecemos. Sendo gracioso, ele não nos rejeita. Ele dá a todos que o recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo é cheio de graça, diz o puritano. Ele é completamente aceitável ao Pai e, portanto, qualificado para interceder por nós. O Redentor também é cheio de verdade. Verdade corresponde à revelação de Deus como luz, por meio do Verbo, sendo que Ele mesmo é a luz. Ele é a realidade final, a luz final, que contrasta com todas as sombras que o precederam. Cristo é a verdade e é completamente informado das coisas que Ele deveria revelar e, portanto, Ele é adequado para nos instruir. E ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, ao Verbo que se fez carne. Cristo supre plenamente, meus irmãos, a necessidade que o homem tem de conhecer a Deus e de conhecer o Filho de Deus, pois ele é cheio de verdade e ele veio para dar testemunho da verdade. Spurgeon diz o seguinte: ele pode purificar e ensinar. Tudo o que você precisa existe nele. Você não será enganado. Por quê? Porque ele é cheio de verdade. E o que ele exige de nós, meus irmãos? Que nós creiamos nele como a verdade. E o que faremos com esse Redentor? Lembre do texto da liturgia. Texto de Lucas, capítulo 2. Os pastores estavam pastoreando, estavam trabalhando à noite. Era uma noite comum de trabalho. E anjos lhe anunciaram a boa nova, uma boa nova de grande alegria. O Filho de Deus, o Verbo se fez carne. Apesar da minha fragilidade, mas tomando como base o texto de Apocalipse, o anjo da igreja está aqui hoje, anunciando também aos senhores ao Evangelho. Aqueles homens se apressaram para ir ver o Rei Salvador que nascera, e eu convoco todos os senhores a irem a Cristo, e a irem a Cristo imediatamente. Venham a Ele imediatamente. Por quê? Porque nós necessitamos urgentemente dEle, e somente Ele pode suprir toda a nossa real necessidade. Portanto, meus irmãos, busquemos ao Senhor Jesus Cristo. O Verbo de Deus se fez homem para viver a vida que nós deveríamos ter vivido, obedecendo completamente à lei de Deus. O Filho de Deus, Criador e Redentor, se fez homem, e assim ele pôde sofrer e morrer a morte que todos nós merecíamos, porque todos nós somos transgressores dos mandamentos de Deus. Ele é o unigênito do Pai, o Filho do Pai, perfeitamente homem, totalmente Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é cheio de graça e de verdade, e somente por meio dele é que nós somos aceitos por Deus. Ele é todo-poderoso para nos salvar. A justiça que vem de Deus vem por meio dele, e é porque ele é Deus.
Ele identifica-se conosco porque Ele se fez homem e se fez carne. A mensagem do Natal, meus irmãos, é que todos nós estávamos perdidos, mas que não fomos abandonados. Portanto, todos, vinde e adoremos ao Filho de Deus. Eu quero encerrar lendo o poeta inglês John Milton, da época dos puritanos. Ele escreveu algo celebrando a vinda de Jesus. Ele escreveu o seguinte: este é o mês e esta é a venturosa manhã em que o Filho eterno, Rei do céu, de donzela e virgem mãe nasceu. Nossa grande redenção do alto Ele proveu. A forma gloriosa, a luz florescente e a remota chama radiante de majestade, tudo abandonou para aqui conosco estar. Renunciou às cortes do dia eterno, escolheu num obscuro lar de barro mortal habitar. Ó, corra e presenteie com a tua humilde ode, lentamente a deposite aos seus benditos pés, terás a honra primeira de seu Senhor saudar, e una-se as vozes com os anjos a cantar, do seu altar secreto com o fogo sagrado a te tocar. Meus irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho unigênito de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós, pelos olhos da fé, o vemos cheio de graça para nos salvar e cheio de verdade para nos libertar. A Ele adoremos, ao unigênito do Pai. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, diante da beleza, do cumprimento da Tua promessa graciosa e diante da beleza, da humildade, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Teu Filho unigênito, em se fazer carne, mortal, em se unir à nossa natureza para sempre, em aceitar passar por toda a humilhação que passou, por amor a nós, pela glória do Teu nome. Senhor, o que nós podemos falar a respeito disso sem amontoar palavras para a nossa condenação? Só podemos Te agradecer e dizer, Senhor, obrigado. Seja glorificado o Teu nome santo e obrigado. Seja bendito o Teu Filho para sempre e obrigado. Seja bendita a Tua graça que nos vem por meio do Teu unigênito, transbordante e obrigado. Seja conosco sempre a presença do Teu Filho, é verdade que Ele traz abundante que nós precisamos e obrigado. E Senhor, que os nossos olhos possam estar sempre depositados, fitando o autor e consumador da nossa salvação, o Verbo encarnado, o homem-Deus, o tabernáculo em nosso meio, aquele que nós aguardamos retornar para a glorificação do nosso corpo, para uma vez despojados da nossa natureza carnal e dos nossos pecados e das nossas aflições, das nossas lágrimas e das nossas preocupações e das nossas irreverências e pecados, possamos glorificar de maneira digna o Teu santo e maravilhoso nome em Cristo Jesus. Por isso, obrigado. A Ti seja toda a glória, hoje e para sempre. Não somente no Natal e em datas festivas, mas para sempre no nosso dia a dia. Amém.